Não vou ficar só no final. Estamos ao vivo já. Vou fechar. Ver se já entrou na... Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse nosso webinário, mais um, né, sobre segurança alimentar, onde a gente tenta, no decorrer das nossas palestras, das nossas ações, esclarecer algumas dúvidas sobre a política municipal de segurança alimentar. Estamos contando aqui com a presença da Ramone de Oliveira Madalena. Muito obrigada pela sua participação, representando a Cíntia Castro de Paula, que é a secretária executiva da Kaizen Nacional, vai falar um pouco para a gente sobre o diagnóstico, né, do Mapassan, que nós temos divulgado com os municípios. Eu peço até para a Camila compartilhar o link da lista de presença no nosso chat e peço para que vocês preencham essa lista de presença, que é muito importante para que a gente possa fazer com vocês aí um contato mais estreito, aproximar o estado de São Paulo ainda mais da gestão municipal, né, que é onde acontecem as coisas. Também quero agradecer a presença do João Belato, que é do Instituto de Cooperativismo, aqui da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, né, da nossa Subsecretaria de Abastecimento e Segurança Alimentar. Obrigado, João Belato, pela sua participação. A Camila Michelin, que é diretora técnica do Conceia. Obrigada, Camila, também pela participação. E os nossos demais convidados da Prefeitura de São Sebastião e também da Prefeitura de Corumbataí, para falar um pouco sobre segurança alimentar no foco de merenda escolar. Daqui a pouco eles entram e a gente vai poder ter um grande debate sobre o tema, sobre como envolver o agricultor familiar dentro desse conceito. Tá? No decorrer do tempo, Camila, você compartilhou o link da lista de presença no chat? Lá do YouTube? Eu já estou compartilhando. Tá ok. Estou me achando aqui, só um minutinho. Tá ok, então. A Camila vai colocar o chat para a gente e vamos dar início. Eu quero me apresentar. Eu sou Vanusa Teixeira, sou jornalista, sou coordenadora de segurança alimentar aqui na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Agradeço, né, o nosso subsecretário de Abastecimento e Segurança Alimentar, Celso Matsuda. Infelizmente, ele não pôde chegar em tempo, né? Estava previsto dele fazer uma fala inicial aqui na abertura, mas infelizmente ele não conseguiu chegar, está no trânsito e não conseguiu entrar na live. Em nome do secretário de Agricultura e Abastecimento, o senhor Francisco Maturro, agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados aqui, tanto do governo federal, como aqui do próprio governo do estado de São Paulo, e também o município, né? Então, essa live a gente está trazendo os 3 entes federados para falar exclusivamente da política de segurança alimentar. Eu queria passar a palavra para o João Belato, para dar as boas-vindas e a gente dar início aí nos nossos trabalhos. João, o seu microfone está desligado. Difícil, complicado. Mas, de qualquer forma, boa tarde. Não está aparecendo? Está aparecendo. Agora está, né? Então, primeiramente, boa tarde. Um pouquinho complicado, mas vamos tentando. Muito obrigado pelo painel, né, do pessoal todo. Esperamos ser bastante útil nos nossos slides, na proposta, enfim, que está surgindo, né? E meu nome, então, é João Belato, sou aqui do Departamento de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo, aqui da Codeagro. E boa tarde a todos e uma boa palestra para todos nós e pela apresentação da turma. Obrigado. Obrigada, João. Queria convidar a Ramone, por favor, para dar as boas-vindas para o nosso público que já está aí, mandando um monte de questão no chat. Boa tarde, Vanúzia, boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje. É um prazer hoje estar aqui com vocês, né, para a gente falar um pouquinho a respeito do Mapassan, que é uma pesquisa que nós estamos
desenvolvendo aqui no Ministério da Cidadania. Então, um bom webinário para todos que nos acompanham hoje. Obrigada, Camila. Boa tarde. Quer falar alguma coisa, Camila? Oi, boa tarde. Agradeço a presença virtual de todos e todas e estou aqui para dar um suporte. Obrigada, Camila. E que suporte, né? Camila é nossa diretora técnica aqui do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Eu vou pedir para a Camila colocar a minha apresentação, uma apresentação rápida que a gente vai falar sobre o papel dos conselhos municipais, né? Que é a porta de entrada de toda essa ação de segurança alimentar. Camila, você compartilha para mim, por favor? Vamos lá. Aí eu vou pedir para Camila me ajudar, passando os slides. Pode passar, Camila, por favor? Calma aí que travou. Tá. Bom, falando, né? Falando um pouco de segurança alimentar, falando um pouco desse conceito, falando um pouco desse conceito do que é segurança alimentar, como que o direito, né, garantir o direito à segurança alimentar, falando um pouco da nossa lei orgânica 11.346. Não dá para falar da política de segurança alimentar sem antes a gente levar em consideração todos os arranjos institucionais, né, que precisam ser feitos, que precisam ser dialogados de alguma forma. E dentro desse conceito, eu vou colocar a apresentação aqui inteira, está aparecendo para todo mundo aí. Dentro desse conceito, a gente traz a questão da segurança alimentar como direito humano à alimentação. Vou pedir para a Camila passar para o próximo slide, por favor. Camila, isso. E aí, trazendo um pouco do que é o Conselho Municipal, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, eu gosto muito de falar dos conceitos da legislação que garante o direito humano à alimentação adequada e, por outro lado, trazer o papel do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. O principal porta de entrada das políticas públicas, da demanda. Quando a gente fala de envolver a sociedade civil de uma forma organizada, a gente está falando do papel dos conselhos municipais. Por que é importante que os conselhos municipais funcionem? Que os conselhos municipais tenham, de fato, uma atuação no município. É dessa forma que a gente vai conseguir levantar diversas demandas. Quais são as principais gargalos, né, em todas as políticas públicas? E aqui, nessa live de hoje, a gente vai falar da merenda escolar. Mas a gente tem vários assuntos que é necessário aí ter um conselho participativo, um conselho ativo e que saiba quais são as suas atribuições dentro do processo de construção. E aí eu cito 2 itens em vermelho que eu trago para vocês, que é elaborar o diagnóstico das diretrizes por meio do plano de ação, né? Diferente de um plano municipal de segurança alimentar, que é outro tema, é outro tópico. A gente está falando de um plano de ação. É um plano de direcionamento de quais as ações que a gente vai fazer naquele determinado ano, quais as metas que a gente quer alcançar com essas determinadas ações. Acompanhar o desenvolvimento da cidade, participando de audiências públicas, participando de orçamento, também é papel do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, assim como demais outros conselhos, né? Eu sei que aqui o pessoal, como a política de segurança alimentar é intersetorial, a gente tem muita gente aqui que acaba atuando em vários conselhos afins, né? Então, todos os conselhos, é muito importante que vocês participem das audiências, entenda onde está sendo investido o recurso, como que está sendo investido o recurso, tanto para a segurança alimentar como para outras áreas. Pode passar, Camila, por favor? E aí, quando a gente fala do conselho inativo, o que fazer, né? Como é que a gente começa? Primeiro, a maioria dos municípios do estado de São Paulo tem leis que criam o conselho, né? Mas nem todos estão funcionando. Então, existe a lei. Se é o caso de vocês que estão assistindo a gente,
ter essa lei municipal já instituída, aí é mais fácil, né, de poder colocar em prática esse conselho municipal. Porque aí você vai, com o nosso apoio aqui, com o apoio da nossa diretoria técnica do Conselho, para avaliar essa legislação, para ver se essa legislação atende o que preconiza hoje, né? O que preconiza hoje dentro da política de segurança alimentar. Se isso atende, a gente vai entrar em contato com o município e falar, olha, legal, a lei atende, está de acordo, 1/3, 2/3, sociedade civil, vamos ao processo de formação, né, que é de montar e de efetivar esse conselho. Então, tem aí alguns passo a passo, depois a gente pode disponibilizar para vocês essa apresentação, né? Pode passar, Camila, por favor? Quando o conselho está inativo, mas tem lei, é muito mais fácil de você retomar esse conselho do que quando não tem. Quando não tem, exige todo um processo de mobilização, de articulação e de sensibilizar a sociedade civil do que é essa política pública de segurança alimentar. Como que funciona essa política, como que eu implanto no meu município. Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando de itens como, por exemplo, combate à fome, desperdício de alimentos, agroecologia, produtos orgânicos, defensivos. A gente está falando de uma série de... Pode voltar só um pouquinho, Camila. A gente está falando de uma série de... só volta. Não, aí terminou já. A gente está falando de uma série de ações que completam a segurança alimentar. Então, quando você não tem esse conselho estabelecido no município, há um tempo maior para que a gente concretize isso, até chegar lá na ponta, que é a nomeação, a eleição do presidente, a eleição do vice-presidente. Então, tem todo o processo aí que a gente traz num passo a passo, que vai desde a sensibilização da sociedade civil sobre o tema, né, sobre a questão do direito humano à alimentação adequada, até a formação e a reunião extraordinária para dar posse a esse conselho. A partir daí, pode passar, Camila, por favor. A partir daí, você começa a buscar os conceitos primordiais do conselho, né, que é empregar a alimentação adequada, sempre olhando para as especificidades, e quando a gente fala especificidades, eu estou falando da cultura indígena, eu estou falando das comunidades tradicionais como um todo, né? Quando a gente fala comunidades tradicionais, entendam-se por pescador artesanal, cigano, matriz africana, povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas. Então, todo essa diversidade de recorte que a gente faz na política de segurança alimentar está concentrada nas comunidades tradicionais. E isso precisa ser respeitado, né? A gente vai falar hoje aqui, quero até agradecer a presença, o pessoal já entrou aqui, depois eu vou passar uma fala para eles, o Felipe, da Prefeitura de Corumbataí, também a nutricionista Vanessa, da Prefeitura de São Sebastião, aqui do litoral paulista. Vamos falar um pouco sobre merenda escolar, é justamente isso, né? Respeitar essa diversidade dentro de um processo de merenda escolar, de programa de aquisição de alimentos, de programa de interesse da agricultura familiar, como é o nosso caso aqui do PEPAS. Então, tudo isso é função do Conselho, tudo começa a partir do momento... Tudo isso é a partir do momento que a gente... começa a discutir as ações específicas, né? Com grupos, cada um dentro do seu saber. A gente gosta muito de trazer tudo isso. Camila, por favor. E aí aqui eu trago um pouco do Sistema Nacional, né? O Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que é a nossa grande bandeira aqui no estado de São Paulo. Estamos trabalhando bastante com os municípios para ajudar os municípios a fazerem a adesão ao CISAM, e dessa forma facilitar o trabalho dos municípios, né? O CISAM é o Sistema Nacional que rege toda essa política de segurança alimentar. Eu costumo dizer que é um guarda-chuva, né? Para ficar mais fácil de entender.
E embaixo desse guarda-chuva, a gente tem a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, a gente tem os conselhos municipais, a gente tem as entidades, tem as instituições privadas e tem as conferências municipais, que são os principais palcos, né? Aí falando da conferência, para se deliberar ações e eleger prioridades dentro do município. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Camila, por favor. Só para a gente fechar, quando a gente fala do CISAM, a gente está falando da importância de ter um conselho funcionando, da importância de ter uma Câmara Intersetorial funcionando e da importância de aderir ao CISAM para que essa política comece a caminhar dentro do próprio município e que possa haver uma gestão dentro da cidade focada na política pública de segurança alimentar no âmbito do município. Né? Então, entre todas as atribuições aí do Conselho Municipal, ele está hoje como Conselho Controle do Programa Alimenta Brasil, não sei se vocês já tiveram acesso à portaria que criou, que regulamentou, o decreto que regulamentou o novo programa Auxílio Brasil, e o Conselho é o Conselho Controle, né? Por isso que é importante que vocês organizem nos seus municípios os seus conselhos. Obrigada, Camila. Eu vou encerrar aqui minha fala, a gente vai ficar à disposição de todos vocês. E antes de passar a palavra para Ramone, eu queria só passar aqui para Vanessa Lima, da Prefeitura de São Sebastião, para dar uma boa tarde de boas-vindas, Vanessa, e já agradecer você por aceitar o nosso convite e fazer parte desse webinário. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Legal. Obrigada pelo convite, então. Eu sou Vanessa, sou nutricionista da Prefeitura de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. E aí, obrigada pelo convite. Vanessa, daqui a pouco a gente vai conversar bastante sobre o PNAE, sobre merenda escolar. Felipe, boa tarde. Felipe está por aí? Acho que não. Acho que ainda não. Eu vou pedir para a Camila compartilhar a apresentação, da Ramone, e aí a gente passa a palavra para a Ramone para falar um pouco do Mapa SAM. Obrigada, Vanúzia. Bom, enquanto a Camila organiza ali, né, novamente vou agradecer a Vanúzia, toda a equipe, a oportunidade, né, da gente estar participando neste espaço para a gente divulgar o Mapa SAM. Eu sou Ramone Madalena, estou como coordenadora geral de apoio aos sistemas públicos agroalimentares locais do Ministério da Cidadania. A nossa coordenação, né, que faz a gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e faz o apoio à Secretaria Executiva da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, a CAISAM. Então, a minha fala hoje, né, vai ser justamente para a gente divulgar nossa pesquisa do Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional 2022, que está aberta para coleta de informações dos municípios acerca das ações de segurança alimentar e nutricional. A aplicação do questionário, ela permite, né, as informações que a gente vai obter por meio da pesquisa, ela vai nos permitir um diagnóstico fidedigno dessa estrutura de segurança alimentar nos municípios brasileiros, proporcionando dessa forma a elaboração, né, de políticas públicas que sejam execuíveis, efetivas, de acordo com a realidade das diferentes regiões do país. Camila, você pode passar, por gentileza? Então, aqui falando um pouquinho, né, a respeito do histórico do Mapa SAM, ele é uma pesquisa sistemática realizada pela nossa Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva, em parceria com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, a SAGE, ambas aqui no Ministério da Cidadania. O Mapa SAM, então, ele é uma ferramenta de pesquisa, né, o objetivo é essa coleta regular de informações, para a gente poder fazer o aprimoramento da gestão do CISAM, além de contribuir com a qualificação da gestão da política de segurança alimentar, tanto na esfera federal, estadual ou municipal.
A adesão do município ao CISAM, ela é voluntária, né? Mas assim, a participação, ela contribui muito justamente para a gente fazer esse fortalecimento e aprimoramento das políticas que visam a garantia do direito humano à alimentação em todo o território nacional, né? Então, essa pesquisa de 2022, ela é a 4ª rodada, né? Antes a gente já teve a pesquisa realizada em 2014, 2016 e 2018. Pode passar, por favor, Camila. Isso. Então, hoje a gente está falando, né, aqui exclusivamente neste webinário, sobre os formulários voltados para os municípios. A gente tem 2 formas, a gente tem um formulário que é voltado para os municípios e tem outro voltado para os estados, né, para que as CAISANs, os conselhos estaduais possam responder também um outro formulário. Então, esse dos municípios, que é o nosso foco hoje, que a gente está conversando, ele está organizado em 3 eixos. Então, um eixo é o eixo de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do município, composto por 2 formulários, então, justamente para identificar qual é o órgão que está respondendo essa pesquisa, como que acontece a gestão da política de segurança alimentar e do CISAM no âmbito municipal. O segundo eixo, então, sobre a política de segurança alimentar, as ações, como elas são desenvolvidas, como são financiadas. E o terceiro eixo, voltado exclusivo para os equipamentos públicos de segurança alimentar. Então, a gente tem esse formulário que trata só sobre equipamentos públicos, e a partir dali a gente tem outros formulários para o cadastro, para incluir as informações de feiras, de restaurante popular, cozinha comunitária, banco de alimentos e as centrais de abastecimento da agricultura familiar. Pode passar, Camila. Então, quando a gente fala da segurança alimentar, né, a gente sabe, então, que realmente ela é uma política essencialmente intersetorial. Esse questionário do Mapassan, ele está muito voltado e reflete essa intersetorialidade. Então, a gente precisa saber quem é o gestor responsável pelo preenchimento do questionário lá no município. Então, para isso, é importante que esse gestor que vai responder essas informações seja alguém que conheça o melhor possível essas ações de segurança alimentar realizadas no município. Então, a gente recomenda, né, que o gestor tenha conhecimento da política de segurança alimentar no âmbito do seu município, para que ele possa responder o questionário da forma mais completa, mais fidedigna. Inclusive, na página, você pode passar, Camila, por gentileza? Na página, né, onde consta, tem também as opções de imprimir o formulário, para que antes do gestor fazer essa resposta diretamente no sistema, ele possa colher com outros setores do município as respostas para o preenchimento completo. Então, o município pode fazer o cadastro do Mapassan pela internet. É importante que essa pesquisa ela está disponível até o dia 2 de julho. Então, até o dia 2 de julho de 2022, está aberta para todos os municípios fazerem o seu cadastro e responder os seus formulários. Pode passar, por gentileza. Então, falando um pouquinho aqui de como é esse acesso ao sistema, né? Então, a gente criou um sistema exclusivo para responder a pesquisa do Mapassan. O link de acesso também está sendo divulgado, a gente está divulgando por meio de e-mails, matérias, né, no site do Ministério da Cidadania, o apoio das CAISANs e dos conselhos estaduais, que a gente está contando também para essa divulgação. Então, no momento que o município, né, que o gestor do município acessa, na primeira página ele encontra essa tela, né, branquinha aqui, que fala do mapeamento de segurança alimentar. Quando clica no link no cantinho superior direito, onde diz login, pode passar, por favor, Camila. O gestor vai se deparar com essa tela do gov.br, né? Então, ao solicitar, vai ser necessário que o gestor realize o cadastro no gov.br. Caso o gestor ainda não tenha esse acesso, vai ser importante criar o login e a senha ou resgatar uma senha que já exista.
e após inserir o login e a senha, vai passar para outra tela. Então, essa é a tela, né, que vai direcionar para a página do gov.br. Pode passar, Camila, por gentileza. Então, nessa tela, a pessoa clica no mapa SAM, que é a pesquisa que está aberta hoje, né? Então, essa tela, ela dá acesso ao mapa SAM. Pode passar, por gentileza. Depois de clicar em mapa SAM, vai ser direcionado para essa página do cadastro do município. Então, aqui, o gestor vai cadastrar o município, escolher, né? Tem um link ali que ele escolhe qual o município, vai informar a qual secretaria ele está lotado. Então, esse gestor que está fazendo o cadastro do seu município informa qual secretaria ele está lotado e o número de contato desse setor, dessa secretaria. Isso, né, caso a gente venha ter algum problema, a gente consegue entrar em contato com o gestor que solicitou o cadastro. A partir daí, aguarda a autenticação do cadastro que é feita por aqui também. Então, depois de inserir o CPF cadastrado, depois que a gente fez a autorização, o gestor vai se deparar com essa tela que já dá acesso direto aos formulários. Pode passar, Camila, por favor. Então, assim, para preencher o mapa SAM, basicamente, né, são esses passos que o gestor vai fazer até chegar na tela dos formulários. Ao final do preenchimento, o gestor vai poder fazer o download do questionário que ele preencheu, clica no botão imprimir, e aí vai surgir quando o formulário de cada eixo estiver concluído. Tem a opção também, clicando no botão, né, preencher ou atualizar na tela inicial, em que permite editar as respostas. Então, vai ser possível editar as respostas quantas vezes precisar, quantas vezes for preciso, e clicando no botão, né, de preencher ou atualizar. Também pode ser editada clicando no botão de editar a resposta. Então, tem essas duas opções. No final, quando o formulário, quando o questionário estiver completamente preenchido, o gestor clica no botão salvar a versão final e enviar. Então, o mapa SAM já estaria respondido por aquele município. Pode passar, Camila, por favor. Como eu comentei, né, antes de iniciar o preenchimento, né, então é importante o gestor analisar as perguntas, ver se essas informações que estão sendo solicitadas, se elas precisam ser coletadas em outros órgãos, outras secretarias do município, e caso seja importante esse formulário, né, a gente pode imprimir ou pode passar, o gestor pode passar para que outra pessoa, outro gestor ou técnico possa complementar as informações. O que é importante é que está acontecendo de alguns municípios solicitarem, ter 2 CPFs solicitando o cadastro para o mesmo município. Então, isso a gente só chama atenção que somente um questionário vai ser a versão final, vai ser salvo o completo para poder enviar a versão final. Então, é importante que no município tenha essa comunicação, né, para que um questionário seja respondido na íntegra, para que seja válida a resposta por aquele município. Você pode passar, Camila, por gentileza? Durante a pesquisa, né, a gente disponibilizou um endereço de e-mail, que ele funciona exclusivamente durante esse período da pesquisa, então até o dia 2 de julho, que é o mapasam@cidadania.gov.br. Nós disponibilizamos também, né, um canal de WhatsApp para dúvidas e telefones, né, a gente está compartilhando, está aqui na tela também, e por meio desses canais a gente está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida dos municípios para o preenchimento do mapa SAM. Para finalizar, né, a respeito do mapa SAM, basicamente é isso. No próprio link, quando vocês vão solicitar, né, o cadastro do município, vai ter disponível o manual do gestor, então, assim, o manual de preenchimento do mapa SAM. As informações também estão bastante claras por ali.
e a gente também segue à disposição. Aproveitando, eu só queria aproveitar a oportunidade para divulgar aqui com vocês que a gente finalizou essa semana também em parceria com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, a SAGE, aqui no Ministério, é uma cartilha interativa sobre a adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Então, é uma cartilha, ela está dividida em 3 partes, né? Eu coloquei aqui só um print da tela, né, da página inicial dessa cartilha, como está organizado o sumário dela, que é como ela está dividida, então, em 3 partes, sendo a primeira, né, uma parte mais conceitual sobre segurança alimentar, direito humano à alimentação, todo o marco legal envolvido. A segunda parte, né, ela está mais específica sobre o CISAM e a adesão ao sistema. E a terceira parte, que fala um pouquinho sobre os modelos disponíveis, as etapas de elaboração do plano de segurança alimentar. E em breve a gente vai compartilhar por e-mail, né, com as CAISANs estaduais, com os CEAs estaduais, né, pedindo para que também nos apoiem na divulgação da cartilha, que eu acho que também vai ser uma importante ferramenta para os municípios. Então, eu encerro a minha fala. Novamente, né, quero agradecer a oportunidade, a Vanúzia, toda a equipe, né, por esse espaço, para a gente divulgar o nosso MAPA-SAM. A gente conta com a participação dos municípios aqui do estado de São Paulo, né, demais estados que talvez estejam nos acompanhando nessa tarde. Obrigada, parabéns pela organização do webinário. E eu passo para a Vanúzia, então. Obrigada a você pela participação, Ramone. É fundamental, né? A gente tem algumas perguntas aqui, a gente vai deixar para o final. Eu queria só saber com você se a gente pode compartilhar o link aonde vai estar disponível essa cartilha. A gente pode compartilhar no chat aqui o link que está na apresentação? Pode sim, com certeza. Tá, ok. Então, vou pedir para compartilhar, e aí o pessoal que está assistindo pode acessar o link mais tarde, né? Não agora na hora da apresentação, para poder ter um pouco mais de conhecimento. Vamos passar para o João Belato. O João Belato vai falar um pouco sobre associativismo e cooperativismo, com foco na agricultura familiar, para que nós entramos aí na questão da merenda escolar com os nossos convidados, Felipe e Vanessa. Obrigada, João Belato. Pode dar continuidade. Bom, primeiramente, né, boa tarde a todos. E pela proposta dos trabalhos, né, das apresentações, a nossa vai ficar focada, então, a nossa apresentação vai ficar focada em cima das organizações. Então, vamos lá. Então, a primeira parte, eu gostaria de comentar a respeito do incentivo, né, ao cooperativismo e associativismo e o desenvolvimento econômico-social. E, logicamente, falar também sobre o fomento a projetos coletivos, que é justamente aonde que a gente pretende trabalhar junto às instituições, né, as prefeituras, os grupos interessados em se organizar, e comentar também a respeito do empreendedorismo social, que eu acho que é o grande objetivo hoje, não só dos municípios, como também do Estado. E se a gente for um pouquinho mais além, a gente pode também falar a respeito do nosso Brasil também. E, como o assunto é muito extenso, né, só de falar de empreendedorismo, isso vai mais de um ano, de associação e cooperativa, mas tanto tempo também. Então, vou pretender contar uma história para vocês que a gente participou e que vem muito a contar a respeito dos slides que vêm a seguir. Há um tempo atrás, a gente foi convidado a trabalhar numa cidade chamada Promissão. E ali a gente ia organizar uma associação que era de seringueiros. E a gente foi, né, com uma grande disposição, com uma bagagem enorme de formulários, enfim, tudo que fala sobre associação e sobre tudo que fala sobre cooperativismo.
Então era uma bagagem muito grande. E a apresentação foi feita na Câmara dos Vereadores. E a gente montou todo o nosso equipamento, fizemos tudo como manda o figurino, e começamos a comentar então a respeito de associativismo, onde que eles estavam pretendendo ou se organizarem. E ali foi uma palestra de quase 2 horas falando sobre associação. Feita a apresentação, um deles se levantou e falou: olha, isso realmente é uma coisa que não estamos nem um pouco interessados a respeito de associação. Teria uma outra forma de se organizar? Tem o cooperativismo, onde eu tinha levado um caminhão de material para eles lá. Falamos a respeito de mais de 2 horas de cooperativismo, a mesma pessoa levantou, falou também isso, também a gente não está interessado, é uma coisa muito complexa, que existe investimentos, precisa de capital, tem leis, no mínimo 20 pessoas, enfim. Então, associação não, cooperativa também não. Muito que bem. Tem outras formas? Tem outras formas. Tem uma que se chama organização informal. Todos eles se mostraram bastante interessados. O que seria essa organização informal? Essa organização seria da seguinte forma: seria um grupo de pessoas extremamente interessadas em se organizarem, mas não de uma forma assim formal, com CNPJ e tudo mais. Eles queriam fazer a respeito de fazer o trabalho deles, mas sem muita volta em cima disso. Então, o que nós comentamos a respeito deles? Vocês podem se organizarem, ver a produção que vocês têm e ver o quanto que vocês vão colocar em cima disso para vender. Ah, muito que bem. E o que a gente faz? Vocês vão em cartório e registram-se, né, no cartório, para que vocês tenham uma responsabilidade entre si. Eles gostaram da ideia. Então, só para ter uma ideia, isso foi um tempo enorme para que a gente pudesse organizá-los e eles ficarem satisfeitos com o trabalho que foi apresentado a eles. E aí é onde que a gente vem bem a cair, né? Camila, você pode passar para o segundo, por favor? O que a gente quis mostrar para eles foi justamente isso. Que tenha uma certa curiosidade, porque empreendedorismo é uma coisa muito séria. Se a pessoa fica fechado, sem ser muito curioso, ele não vai aprender muita coisa que tem do lado de fora da porteira dele. Então, do lado de fora da porteira, tem aquelas unidades que a gente chama de produtivas. No caso, o cooperativismo e associativismo, e também tem essas outras formas de se organizar, que seria essa forma informal. Você pode passar para o terceiro, por favor? Que é esse que o pessoal chama hoje de sustentabilidade. Quando a gente fala sobre associativismo, cooperativismo, e abrange toda essa parte de educação, então o que fica? Educação ambiental, reciclagem, que hoje mudou até de nome, hoje a gente fala economia circular. A gente fala também da sustentabilidade, a gente também fala desses recursos naturais. A gente fala também na mudança ao estilo de sua vida. Então, quando a gente fala em organização, a gente procura colocar tudo isso nesse ambiente, que podemos até dizer que é um ambiente novo, né? E aí entra também aquele desenvolvimento sustentável. Tem sustentabilidade, agora sustentável. Que é aquilo tudo que foi comentado com vocês pela Vanúzia e pela Ramone. Desenvolvimento sustentável, suprir as necessidades do presente. Né? Não destruir tudo, porque senão não vai ficar nada para aqueles que virão, né? Uso racional dos recursos disponíveis. A preservação ambiental e a responsabilidade social, que é justamente essa da educação alimentar, né? Pode passar para o outro, Camila, por favor? E aí vem tudo que a gente vê aqui, né, e tenta passar para vocês, né? Então, ó,
Hoje a gente tem a agrofloresta, nós temos a sintrópica, temos também aquela que o pessoal fala a agrofloresta, sintrópica e regenerativa, né? Então, o primeiro slide é a agrofloresta, a segunda slide é a sintrópica e a terceira é a regenerativa, que no meio da produção a gente coloca outro tipo de produto que pode ser, que nem no cafezal, o pessoal planta flores, né? Pode passar para o outro, Camila, por favor? E aí vem, né? Oportunidades de negócio e empreendedorismo social. É mais ou menos tudo que a gente falou, né? Organizações comunitárias, que são aquelas amigos de bairro e religiosas. As organizações informais, é isso que eu procurei explicar bem rapidamente, muito resumidamente, em poucos segundos, a respeito do que a gente discutiu lá em Promissão. Então, é um grupo de pessoas que se unem para um determinado objetivo, sem ter a formalidade de um CNPJ e de uma empresa. Depois vem as organizações formais, que são os sindicatos, as associações comerciais, associação de produtores, e as cooperativas e as empresas. E as nossas aqui, que a gente chama de organização de fomento coletivos, são as associações e as cooperativas. Pode passar para o próximo, por favor? E aí a gente faz um pequeno, né, uma pequena, um quadro comparativo, assim, bem resumido, né? O que é uma cooperativa? É uma sociedade simples de fins econômicos. E uma associação é uma união de pessoas sem fins econômicos. A diferença de uma e pela outra é que a associação, ela pode vender, mas tudo que ela vende em nome próprio dela. Então a nota fiscal é dela. Se porventura vender algum produto, esse produto, que esse dinheiro fica para ela se administra para ela poder falecer. Por ser uma associação de produtores rurais, aqui entra o que o pessoal não gosta muito que a gente fale, que a associação ela tem uma mensalidade. Foi aí que o pessoal de Promissão desistiu, né? Ah, tem mensalidade? Tem mensalidade. Então, o pessoal deu no pé, né? Não quis saber nada de mensalidade para pagar. A associação hoje foi muito bem esclarecida no Código Civil de 2002, nos seus artigos 53 ao 61. A nossa associação, ela presta serviço, ela tem assistência técnica, cultural, educativa aos associados, bem como promover a defesa de seus interesses. Não existe um número mínimo legal e não há limitações e não há formação de capital. Por outro lado, a cooperativa ela exige muita coisa. Existe um grupo muito forte para poder administrá-la. Então, a cooperativa é simples, uma sociedade simples de fins econômicos, né? Ela não, mas o seu associado sim. Ela é regida pelo Código Civil nos seus artigos 1093 e 1096, e tem a lei do cooperativismo, que é a lei 5764, de 16 de 12 de 71, que essa lei ela ainda é totalmente analisada, ela é vista em seus estatutos, em seus editais e é registrada na junta comercial. Então, para quê? Ela presta serviço, ela tem assistência técnica, cultural e educativa, semelhante à associação, bem como promover a venda e a compra em comum, assim como a associação. A associação também ela representa o seu associado na venda e na compra comum. Mesma coisa na cooperativa. Só que a cooperativa ela pode vender. Na associação, se ela vende, esse dinheiro que entra fica para ela. Na cooperativa, esse dinheiro ele pode ser repassado. Recomenda-se mais de 20 pessoas que exerçam as atividades afins, limitado em relação ao controle de operações e reuniões, e através das suas cotas dos cooperados. Então, na cooperativa, nós temos uma formação de capital. E esse capital é praticamente obrigatório, porque reza em estatuto. Na associação, não há formação de capital,
mas nada implica do pessoal investir dinheiro na nossa associação. Por quê? Nos seus artigos do 53 ao 61 do Código Civil, no artigo 61, em seus incisos, ele fala: se porventura o associado preencheu alguma cota para a compra de um trator, algum benefício, esse dinheiro pode retorná-lo novamente a ele no momento que a associação se liquida. Isso reza no nosso novo Código Civil, que já não é tão novo, de 2002, nos seus artigos 53 ao 61. Então, a cooperativa a associação, ela tem uma definição, que são sociedades, tem o amparo da lei, tanto uma como outra, né? Os objetivos são quase semelhantes, né? Só que um vende e compra, o outro só representa. Número de pessoas para a constituição, a lei exige, na Lei 5764, exige 20 pessoas. No Código Civil, esse número é ilimitado. A área de ação de cooperativa é bem complicada, porque exige muita aproximação da sede. E na associação, por ser troca de informações técnicas, nós podemos ter um sócio que mora no Amazonas e o outro pode morar no Rio Grande do Sul, porque na realidade o que importa é a troca de informações. Como disse, a formação de capital na cooperativa é praticamente obrigatório, e na associação, se for, porventura, comprar algum tipo de equipamento. Camila, você pode passar para o próximo, por favor? Na cooperativa nós temos receita, taxas de serviço sobre a operação dos cooperados. É um assunto delicado, que precisa muita atenção, né? E se porventura o pessoal tiver interesse, a gente tem o telefone, tudo direitinho, depois a gente pode conversar melhor. Na associação, ela vive, como foi comentado, ela vive das contribuições dos associados, vive das doações, legados, subvenções e taxas de serviço. A comercialização da cooperativa é feita diretamente pela cooperativa, e na associação é feita diretamente pelos associados, assessorado pela associação. O que isso representa? A associação representa os seus associados. O registro da da cooperativa na junta comercial, depois vem o CNPJ, né, que é o da Receita, a prefeitura municipal, que é o Serviço Municipal de Inspeção Social, né, fiscal, o INSS, Posto Fiscal, entre outros. Na associação, ele é feito pelo cartório de civil de títulos e documentos, pela Receita, pelo seu CNPJ, ou a mesma coisa para a prefeitura, INSS, Posto Fiscal, quando for o caso, entre outros. Que a associação, na realidade, ela pode emitir uma nota fiscal dela para ela, né? A cooperativa hoje ela tem a dissolução e extinção da pessoa jurídica, né? Da cooperativa, ela é deliberada em Assembleia Geral e o saldo do patrimônio reverterá ao Banco do Brasil, ainda hoje, né? Se porventura tiver um patrimônio, ela tem dois tipos de patrimônio que não é dividível. Ela tem o FATS, que é o Fundo de Assistência Técnica Social, e tem o Fundo de Reserva. Esses dois fundos, eles são invioláveis. Se tiver, por favor, dinheiro ali, né? Esse dinheiro, então, reverterá ao Banco do Brasil. E se por acaso a gente tiver um capital muito grande e esse capital não for diluído, esse capital também vai para o Banco do Brasil. E a associação, ela delibera em Assembleia Geral, o saldo do patrimônio reverterá às instituições congêneres quando existir ou não existir em seu estatuto. Mas é muito claro assim, no artigo 61 do Código Civil, se porventura a associação tiver patrimônio, esse patrimônio ele pode ser vendido, pago as dívidas se porventura existirem, e essa sobra, se porventura houver, recolhe-se a ficha de matrícula, né? E vê qual cooperado que integralizou algum capital para a compra de um trator, de um prédio ou de alguma coisa. Então, retorna-se a ele esse dinheiro que ele investiu na associação. Camila, pode com o próximo, por favor? As estratégias de negócio. Então, nós temos aqui, o que nós temos hoje? A nossa secretaria.
o que a gente fornece. Então, nós temos o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA paulista, que a gente chama de Cesta Verde. Nós temos um Programa de Aquisição de Alimentos do PAA, esse programa é federal e administrado pela CONAB. E temos também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAI, e o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social, que é o PEPAIS. O PEPAIS, ele só aceita compra, né, e venda, no caso a venda, só de cooperativas. Ele não tem produtor individual. Ele não aceita, vamos supor assim, a associação. E quem pode participar de todos esses programas que nós temos, né, que envolve aí segurança alimentar, dentro dos editais, né, que são feitos pelas prefeituras, pelas casas dos presídios, pelas creches e pelos hospitais das prefeituras. Quem pode participar? Todos os produtores da agricultura familiar que possuem ADAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. Essa ADAP, essa Declaração de Aptidão, ela tem que estar ativa. E hoje, se não me falha a memória, era 2 anos, acho que agora ela é anual. E tudo isso que a gente comentou, né, mais algumas coisas, vem fortalecer o desenvolvimento sustentável e rendabilidade no campo. Pode passar para uma próxima, por favor, Camila? Então, a gente fica à disposição de vocês, né, para dúvidas, enfim, do que for necessário. Tem o nome, né, o nome, tem o e-mail e tem o telefone também. Obrigado, espero ter contribuído. Oi, João, boa tarde. Com certeza contribuiu bastante, viu, João? Trazendo aí essa perspectiva do terceiro setor, né, por meio das instituições como cooperativas e associações. E o João trouxe um tema bem bacana, que é sobre empreendedorismo social, né? O empreendedorismo social não visando só lucro, né, mas visando, sim, uma transformação dentro do processo de economia, de sustentabilidade e social. Parabéns, João, parabéns mesmo pela palestra. E fica aí que a gente vai, tem perguntas aqui, no final a gente passa, tá bom? Obrigada, João. Eu queria convidar o Felipe Genoves, né? Antes da gente passar a palavra para o Felipe é da Prefeitura de Corumbataí, e já queria de pronto agradecer. E, na verdade, nós convidamos 2 prefeituras, a Prefeitura de Corumbataí e também a Prefeitura de São Sebastião, com base nos últimos dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que traz todo o extrato do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E um dos grandes desafios nossos aqui é atender os 30% do PNAE previsto pela 11.947. Esse é o nosso um dos grandes desafios aqui, antes como conselho, agora também como coordenadora de segurança alimentar, e como também secretaria aqui, né? Graças a Deus tivemos aí um aporte do secretário, tanto o ex-secretário que saiu, Itamar Borges, por conta de questões eleitorais, né? E teve que sair, mas também o nosso atual secretário Francisco Maturro, que entendeu a sensibilidade da gente trabalhar e fortalecer. E por isso o João trouxe muito bem aí essa fala sobre o cooperativismo. Eu vi que o pessoal de Barretos, ali da região de Barretos, bateu palma, porque nós discutimos isso lá em Barretos na semana passada. E eu queria passar a palavra para o Felipe. Felipe foi uma das prefeituras que, em 2019, fizeram investimento no PNAE. A gente não pegou 2020 por conta da pandemia e por conta de toda a dificuldade, então nós pegamos com base 2019. Felipe, obrigada, e a palavra está com você. Obrigado. Pessoal, minha tela fica para o lado, eu vou dar umas olhadas para o lado aí para estar acompanhando, tá? Estão me ouvindo? Pessoal, me ouvindo? Sim, posso continuar? Sim, Felipe, pode continuar.
Tá, perfeito, então. Quando a gente foi convidado aí, a prefeitura, né, a secretária em nome da dona Giane, Kiviatkowski, a gente topou mesmo estar vindo aqui dar uma palavra para vocês, de falar, de contar das nossas experiências. Na verdade, eu vou começar agora, primeira coisa, né, me apresentando a vocês, né? Boa tarde, pessoal, muito bem-vindos, obrigado ao pessoal aí que está dispondo de um tempo, né, para estar ouvindo a gente. Não tivemos nenhuma apresentação formal aí, porque a gente tentou bolar alguma coisa que não fosse muito pesada, mas que fosse atrativa para os municípios, né? Continuando a apresentação, não vou me perder e qualquer coisa vocês me avisem aí se eu estiver extrapolando o tempo. Eu gosto de falar muito, então me avisem, por favor. Pode ficar tranquilo, Felipe, a gente avisa aqui, tá bom? O meu técnico aqui, ele está na frente aqui, ele está conversando comigo por papel, né? Então ele vai me avisando aí para olhar para a câmera, para olhar para o lado. Então, tô bem assessorado aqui, tá? Então, só complementando, tá? Felipe Genovez Ainer, sou formado em agronomia pela Unesp de Botucatu, me formei no ano de 2006. Fui trabalhar em escola, tá? Saindo da faculdade, aí fui dar aula de agricultura para crianças em colégio técnico, na Escola Municipal Agrícola, Engenheiro Rubens Futi Guimarães. Trabalhei com alimentação escolar, né? A gente não tinha o PNAE lá diretamente, mas a gente produzia no colégio o que a gente consumia dentro da unidade. Acabei prestando concurso, vim parar aqui na prefeitura de Corumbataí no ano de 2012. E agora, exatamente, estamos aí há 10 anos com alimentação escolar, dentre outras funções. Quando vocês enviaram o convite para a gente, junto com a nutricionista Aloma, a gente aceitou, a gente conversou com a dona Giane, secretária aqui de Educação do município, e a gente acabou aceitando estar participando dessa palestra. A gente se sentiu muito honrado aí para estar demonstrando o nosso trabalho. Vou pedir desculpas aqui em nome da nutricionista, da Aloma, tá? Ela está com sintomas muito fortes de gripe. Ela está com, aliás, ia fazer agora à tarde teste de Covid. Então, falei, não, pode deixar aí que eu vou tentar, né, levar mais para esse lado técnico aí, mas a parte dela também eu consigo estar passando para vocês um pouquinho, tá bom? Então, agora a gente vai capitular aí o tempo, né, de merenda escolar, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quando eu entrei em Corumbataí, quando eu cheguei aqui na prefeitura, foi uma das primeiras atribuições aí que o pessoal me passou, foi a merenda escolar. Fazer esse meio campo, produtor, prefeitura, né? Trazer o pessoal, que a gente sempre teve problemas, né, principalmente nesse começo, 2012, 2013, de atingir esses 30%. E a gente foi trabalhando, chamava a nutricionista, como a gente fazia reunião com os produtores, o que vocês têm para entregar, o que a gente pode estar fazendo para melhorar para vocês. Preço a gente tem que trabalhar com preço de mercado, não tem muito que eu possa fazer. Quantidade também eu sou amarrado. Não adianta eu pedir no município aqui que a gente tem por volta de 800 adultos, adolescentes e crianças, né? Não adianta eu querer pedir aí 1 tonelada de laranja por semana, não vou conseguir atender isso daí, vou jogar produto fora. Então, dentre tudo isso, a gente conseguiu estar elaborando o cardápio, juntar essa associação. A gente não tem uma cooperativa, mas a gente tem um grupo forte, um grupo de pessoas aí que são compenetradas para estar trabalhando com isso. E nisso a gente vem desenvolvendo nesses últimos 10 anos essa parceria, né? Não adianta, no fim das contas, a gente soltar tudo isso daí sem dar apoio técnico ao produtor. Não adianta eu chamar o pessoal da licitação do município e abrir uma chamada pública. A chamada pública dá lá, participa quem quer. Se eu não corro atrás dos produtores para estar trazendo eles, o que vai? Documentação. Faz o grupo informal, junta a documentação do grupo, faz o projetinho de venda como prefeitura, junta tudo eles. A prioridade é município, então vamos ver quem no município quer. Nunca debatemos
a laranja fica com um e a laranja fica com outro. Não, a gente tem 10 produtores que entregam laranja, vamos dividir nos 10. A gente tem 5 produtores que entregam alface, vamos dividir nos 5. A gente sempre trabalhou com isso daí. Hoje, eu entendo que Corumbataí está há 10 anos atingindo, né? Acho que um pouco mais desde 2010. Foram 2 anos antes de eu estar na prefeitura. A gente está atingindo esses 30% porque nós temos uma quantidade pequena, um valor pequeno que a gente recebe do PNAE, que logicamente é proporcional a cada município, porém, até 21 de novembro do ano passado, a DAP ainda estava em R$20 mil por produtor por município, né? E o nosso valor, ele gira em torno aí de 180, 200 e poucos mil reais por ano. Então, se eu tenho 6 ou 7 produtores aí que me completam a DAP, eu consigo com folga, né? Exatamente, com muita folga a gente atinge esses 30% aí nesses anos. Considero que é complicado para um município maior estar atingindo isso, né? Vou citar aí Rio Claro. Eu moro em Rio Claro, trabalho em Corumbataí. Trabalhei na escola agrícola de Rio Claro. Rio Claro tem cerca de 70 e poucas escolas, né? São mais de 3 mil docentes. Não faço a menor ideia de quanto a merenda escolar atinge em termos de valores dentro do município. Mas considero, uma opinião particular minha, tá? Não é opinião de prefeitura, de ninguém. Considero extremamente complicado o município conseguir atingir esses 30% se não tiver uma associação forte, uma cooperativa forte dentro do município. Porque se você pegar um valor aí de repasse do PNAE para o município no total do ano, né? Porque o dinheiro é repassado todo mês. Mas se você tiver aí num total anual, um valor próximo dos 30%, de 2 milhões, imagina a quantidade de DAP, né, que a gente tem que ter para atingir isso daí. Considero extremamente complicado. E eu explico por quê. O Leandro, agrônomo da Casa da Agricultura de Analândia, vizinho nosso aqui de Corumbataí, me chamou já diversas vezes para conversar sobre o PNAE, sobre a merenda escolar. Analândia, um pouquinho maior que a gente, Corumbataí, nós temos 4 mil habitantes, não consegue estar instituindo isso daí, ter uma sequência na cadeia do PNAE. Mesmo ele sendo da Casa da Agricultura, mesmo ele sendo vereador, hoje, talvez já tenha, mas a gente conversou bastante sobre isso, a gente foi em reuniões sobre isso, por que Corumbataí consegue? Porque Corumbataí ainda tem pouco valor e é fácil da gente atender, meia dúzia de DAP a gente consegue. Hoje, facilita para a DAP passando aí esse ano para 40 mil reais, eu acho que está facilitando aí para o município como Analândia. 40 mil reais, 10 produtores, dão 400 mil reais, vamos ver aí se atinge os 30%. Eu acho que até é cabível uma fatia dessa daí no projeto. E Rio Claro, na verdade, se a gente for ver no estado de São Paulo, pelo menos nesses mais de 500 municípios que a gente tem, Corumbataí temos 678 propriedades rurais, mais ou menos, porque toda hora são divididas, são desmembradas, né? Mas o último levantamento aí seria mais ou menos por volta disso. Corumbataí é um município, em área, ele é grande, muito grande. Quase 280 quilômetros quadrados. Então, a gente tem uma área bem grande. Então, a gente consegue ter um número até que pequeno de produtor para estar atingindo. Mas, o número de propriedades, né, bate mais ou menos com o de Rio Claro, bate mais ou menos com o de Analândia, de Araras. Então, acho que nesse quesito de compensação, né, DAP, valor, eu acho que os outros municípios acabam emperrando essa continuidade. Agora, me atrelando ao período da pandemia, né, 19 e 20, o que a gente acabou
associando, né? Vamos dar cesta verde, vamos passar esse produto da agricultura familiar para os alunos, principalmente aqueles que são mais carentes. Vamos fornecer alimentação de qualidade, esse dinheiro é justificável, continua sendo alimentação escolar. A gente sabe que existem muitas famílias carentes aí que a gente acredita, né? Que a gente, por ter trabalhado em escola, como experiência própria, eu nunca acreditaria que em Rio Claro, por exemplo, veria crianças que a única refeição delas seria dentro de uma escola. Quando eu comecei a acompanhar isso, eu comecei a ver coisas que a gente acredita que não são, sim, parte do nosso estado, mas são o tanto de coisas aí que a gente vê, que parece no Jornal Nacional, no Datena, no Ratinho, na internet a gente acompanha, fala, mas isso aí é coisa lá das regiões mais isoladas, o pessoal que não tem acesso. Não, realmente essas coisas aí acontecem e batem na porta de casa. Baseado nisso, junto com a Jeane, junto com a Loma, junto com o prefeito, a gente decidiu aí ir com o pessoal da assistência social, né? Junto com a dona Kátia, que é a primeira-dama. Tá fazendo essa cesta verde para estar distribuindo para a comunidade escolar. E foi aí que a gente conseguiu manter esse 19-20, esse biênio, atingindo os 30%. Que a gente tinha muito pouco, né? Em 2020 ainda a gente teve um pouco mais de frequência nas escolas, que era facultativo, e a gente conseguiu atingir. Mas a gente não fechou o contrato em nenhum momento, a gente manteve o contrato aberto todo esse período, porque a gente sabe também da dificuldade do produtor e muitas vezes o que paga as contas dentro de uma propriedade. Marcelo, você sobe só um pouquinho que eu não consegui ler. Só um minuto. 2021 facultativo. Então, 2021, né, foi a volta aí foi facultativo. Então, a gente também trabalhou aí com um pouco de merenda na escola e com a cesta também. Porque a gente entende a dificuldade do produtor, né, de trabalhar no campo e a gente conseguir pagar as contas, pagar funcionário. Porque hoje até funcionário no campo está difícil. A pessoa prefere trabalhar vendedor num shopping do que trabalhar no campo. Mesmo que a receita seja um pouquinho maior, mas é complicado isso. É cultural, vamos dizer assim. Então, a gente decidiu vamos fazer essa cesta, vamos levar para o pessoal, vamos manter a qualidade na merenda para essa comunidade que necessita dessa alimentação de qualidade e para ajudar o produtor, né? A gente coloca, mais 20 mil por ano, tudo bem, mas é isso aí que paga as contas do produtor, pequeno produtor. O módulo fiscal nosso aqui são 18, são 4 módulos, né, para ser considerado pequena propriedade. Então, o módulo fiscal nosso é baseado em 18, então a gente tem aí 86% das propriedades caracterizadas como pequenas propriedades. Hoje, com a legislação ambiental, e não estou criticando, só estou ressaltando, né? O produtor tem que seguir várias coisas, proteção de APP, mananciais, nascentes, cercamento, topo, capacidade de uso de solo, e programas de ambientais, né, municipais ou estaduais ainda são bem escassos. Para quem tem dever de cuidar, mas não tem o direito de estar recebendo um auxílio, uma ajuda por estar cuidando dessa área, né? Minas é bem mais avançado do que São Paulo com relação a isso, com os PSAs, né? Agora que o PSA está entrando nos municípios paulistas aí, a gente consegue ter o produtor um pouquinho mais envolvido com a parte ambiental. Mas com relação à merenda, né? Às vezes a gente considera que, mas 20 mil, se você dividir por 10 meses, dá 2 mil por ano que o produtor vai ter, mais o custo, mais a entrega. Infelizmente, até ano passado, esse valor de 20 mil aí não deixava o produtor rico, né? Não vai deixar, mas ajudava. E eu tenho muitos produtores aí que falam que
Ó, o que a gente produz, a gente vende para pagar custo e a alimentação escolar que a gente fornece é o que é o nosso ganho, nosso lucro, que a gente pode ter alguma coisa de melhoria para a vida. Graças a Deus, né, foi alterado agora pelo Congresso, passando por esses 40 mil. Espero que outros municípios também consigam estar atingindo esse patamar de ter continuidade no programa. É um programa ótimo, o município não pode perder essa verba que vem, tá? E não só pelo dinheiro, mas sim pela qualidade. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar diretamente com o produtor. Se eu tenho um produtor que me entrega aí um alface que eu não gostei, o pessoal da escola vai me ligar e falar, Felipe, o alface não veio de acordo, não dá para usar esse alface, não dá para usar essa banana. Eu já vou direto com o produtor. Fala, ó, seguinte, João, não dá para aceitar esse alface, tá? Você me substitui, se você não tem um alface melhor, leva ele embora, me traz uma rúcula, me traz uma chicória. Se a fruta era banana, me traz um mamão, tá? Para a gente substituir essa semana. E a gente consegue, porque o produtor, quando ele sente confiança no município, ele confia no que você está falando e sabe que ele não vai perder. Ele entende também o ponto de vista de não entregar porcaria, né? Desculpa falar porcaria, mas é o que a gente acaba recebendo muitas vezes numa licitação. Porcaria. A gente abre uma licitação, a pessoa quer lucro máximo, gasto mínimo, né? E o que ele vai me entregar? O tomate refugo, aquele que ele compra no Ceasa, que caixa de tomate hoje, R$280. Ele vai catar aquele refugo quase passando para trazer para o município por 80. Põe na balança, estou pagando um pouco mais, mas estou dando qualidade. A gente que vive, que acompanha a alimentação escolar, preza por isso também, né? E acho que como experiência realmente, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que, deixa eu dar uma olhada no meu celular aqui. Acho que estou no limite do meu tempo. Vou estar abrindo aí para perguntas para vocês. Se alguém tiver alguma coisa, vou estar deixando meu e-mail, tá? Se alguém quiser anotar aí, é felipe_agro@yahoo.com.br. E qualquer dúvida que tiver, que a gente converse, que a gente possa dar dicas aí sobre a chamada pública, a chamativa dos produtores, tá? Pode estar ligando aqui em contato com a prefeitura no telefone 019-3577-9000, pedir para estar me chamando. Então, ok, pessoal? Okay. Agradeço a atenção. Obrigado. No momento é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Obrigada, Felipe. Obrigada pela sua contribuição, viu? Vai ser muito importante. Fica aí. Se você puder depois passar o seu WhatsApp para a gente aqui, a gente compartilha aqui no chat, tá bom? E na sequência a gente pede para Vanessa Lima. E só queria fazer um parênteses, né? O Felipe é de uma cidade menor, a Vanessa é de uma cidade um pouco maior. A gente trouxe esses dois universos para a gente mostrar que a legislação ela se aplica a todos os municípios, independente da sua população, e que hoje a não aplicação desse recurso, você tem que devolver esse dinheiro, né, de acordo com a última resolução. Então, é muito importante que a gente faça estratégias, como o Felipe trouxe, e a Vanessa vai falar um pouco para a gente também. Obrigada, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Muito legal e muito enriquecedor essa troca de experiência. Falando até um pouco do colega anterior, gostei bastante. Bom, eu sou do litoral norte de São Paulo, né, São Sebastião. Nós temos uma extensão de 100 quilômetros entre a nossa primeira escola e a nossa última escola, né? A gente divide aqui entre Costa Norte e Costa Sul. Nós temos 20 mil alunos e servimos diariamente 15 mil refeições. Então, para a gente, como é que foi, né? Começar a fazer a lei, né? Nos adequar à lei dos 30%, então a gente começou errando, né? Então eu falo que a gente aprende com a teoria, a gente aprende na prática.
uma das formas de aprender é essa que a gente está fazendo agora, trocando essas experiências. Bem bacana também, gostei de saber ali da cooperativa, da associação. E é assim, qual é a realidade do nosso município? Nós começamos assim, tem que atingir os 30%, então vamos fazer. Fizemos primeiramente, né, planejamos um cardápio, chegamos na nossa quantidade, lançamos uma chamada pública. E aí, o que aconteceu? Não deu certo, né? Porque veio uma cooperativa, na época era de Andradina, e aí o que não deu certo? O planejamento, né? Eles não tinham os produtos que nós planejamos, eles não tinham as quantidades que nós planejamos, eles não tinham uma logística, né? E nós também não definimos bem a logística da nossa entrega ponto a ponto. E aí, na prática, nós vimos que, não foi a melhor solução. E aí a gente foi nos capacitar, né? Então, todo ano tem as capacitações, principalmente as do Secane. Então, lá com a nossa atualização e aprendendo, então o que a gente tem que fazer é o contrário que a gente tem que fazer. Então, a gente foi na nossa cidade atrás, né, do mapeamento de se tínhamos agricultores locais. Aí chegamos no mapeamento, sim, temos agricultores locais, temos 20 agricultores locais. E aí, quantos tem DAP? Nenhum tem DAP. E aí começou o trabalho de formiguinha. Esse trabalho de formiguinha foi esses agricultores locais, propriamente da cidade, nós fomos bater na porta deles. A gente foi lá, seu Daziro, boa tarde, tudo bem? Fomos bem recebidos, com um cafezinho, né? E aí a gente conversou com eles propriamente, a gente precisa fazer esse trabalho, vocês podem nos ajudar? E aí a gente começou a fazer o contrário. Então, o que você tem de produção? Qual é a quantidade da sua produção? Como você consegue me entregar? Semanal, quinzenal, mensal? E aí a gente foi nos adaptando, né? Então a gente fez o contrário. Sentamos com 5 agricultores que foram lá, fizeram a sua DAP, confiaram na gente, né, nesse trabalho e começamos esse trabalho assim, com 5 agricultores. Eles são os nossos agricultores até hoje. Aí a gente fez essa parceria e começou a dar certo. Então, assim, locais nós temos 5, cada um, né, com seus 20 mil da DAP, a nossa última chamada ainda foi com 20 mil. E aí, assim, só que nem o nosso colega falou, só os individuais a gente não atinge os 30%. E aí, em mais uma dessas conferências, desses treinamentos, nós conhecemos um pessoal de cooperativa. Então, assim, eram 2 cooperativas que estavam no evento apresentando o trabalho deles. E aí um trabalho super legal, e a gente foi ver se existia mesmo, se era tudo certinho, de acordo com as regras, né? E aí a gente fez uma chamada também para cooperativas. E aí foi essas duas cooperativas competiram entre elas, e uma delas foi a vencedora. Foi daí que a gente começou, lá em 2013, conseguir atingir esses 30%, porque a gente tem uma quantidade bem grande. E aí a gente teve que fazer esses 2 trabalhos, tanto com os individuais da nossa cidade, quanto com as cooperativas, né, de outras cidades. E aí a gente faz todo aquele trabalho, também foi da mesma forma, o que você tem de produto, listamos o que tem de produto, qual a quantidade que tem de produto, listamos a quantidade de produto, aí a gente já fez bem certinho, fizemos todo o trabalho de transporte, para colocar no custo do produto o transporte, a embalagem. Como essa distância, né, na nossa cidade é bem grande, então foi tudo bem calculado, foi feito os 3 orçamentos. E aí é uma coisa que eu gosto até que, assim, a gente foi aprendendo tanto com a agricultura familiar, que hoje ela é prazerosa para a gente, sabe? Ver essas famílias se mantendo no campo, a gente começou a se envolver até. E aí, assim, eu tenho uma resistência, sempre tive aqui na cidade, de comprar arroz, de comprar feijão, porque se o intuito da lei era manter aquela família lá no campo, e para eles, né, ganharem mais, no caso, porque eles têm muitos atravessadores, né, quando eles vendem para mercados e outros locais. Então, assim, nosso sonho foi querer ver eles ganhando bem, sabe? Porque é um preço justo, é um preço que é feito lá, aquela média de mercado do mercado atual, do mercado local, né? Então, eles recebem aquele valor. Então, isso para a gente é bem gratificante. Então, eu, como nutricionista, até tive muita resistência e tenho até hoje de comprar arroz, feijão, de comprar outros gêneros que não é o próprio hortifruti, sabe? Então, isso a gente mantém até hoje. A gente faz as chamadas, a gente planeja de acordo com o que eles têm, a gente planeja de acordo com a quantidade que eles têm, e a gente coloca toda a relação de substituição também, porque, né,
burocraticamente, na chamada pública, a gente só pode substituir um item por outro, se ele tiver previsto lá na chamada. Então, a gente tem esse cuidado também de já fazer algumas previsões de alguns produtos que eles podem só plantar esporadicamente. E a experiência também, por exemplo, que a gente está tendo hoje é que, assim, né, é um produto que foi plantado para nós, para alimentação escolar, naquele mês específico. Então, hoje a gente está trabalhando com a mandioca, banana prata, banana nanica, alface, rúcula e cheiro verde. É o que eles têm agora nesses meses. Então, eles plantam, colhem e entregam lá para a gente. Então, é uma diferença grande de quando a gente compra, né, de outros meios, que já teve lá todo um tempo, né, de colheita, de transporte, de intermédio aí de atravessadores. E essa é uma diferença que a gente vê na qualidade, sim, desses alimentos. É essa a nossa experiência. Então, assim, não é fácil, não foi fácil, mas, assim, é possível, né? É possível, mas com muito trabalho, com muita persistência, e aí a gente tem conseguido atingir os 30%. Agora a nossa cooperativa venceu o nosso contrato, então a gente tem que fazer uma nova chamada, estamos nesse processo de fazer uma nova chamada, porque só com os individuais, como eu falei, a gente não consegue atingir, e aí a gente está só com os individuais e na formação de uma nova chamada pública para conseguir sempre estar com os dois juntos, senão a gente não consegue atingir os 30%. E temos também o nosso prefeito, né, a cooperativa de pesca aqui da cidade. A gente tem um sonho ainda em tentar colocar o pescado para também fomentar, né, o mercado local, para também incentivar esses pescadores, que o produto deles possa estar na alimentação escolar. É um sonho ainda, porém é aquela dificuldade, né? Porque o que eles acham? Que é só pescar e dar o produto na nossa mão, na mão da merendeira. Mas não, a gente precisa, né, do produto já filetado, sem espinho, todo processado. E aí precisa daquela legislação, né, de SIM, de CIF, que é o que a cidade agora está se estruturando e está trabalhando para conseguir ter esses selos, para a gente conseguir ajudar esses pescadores. É isso, pessoal. Essa é um pouquinho da nossa experiência. Que bacana. Seguinte pergunta. Que bacana, Vanessa. Acho que inclusão do pescado na merenda escolar é um sonho de todas as cidades do litoral, né? É uma expectativa de todos os municípios. Antes, eu queria agradecer, Vanessa, obrigada. Eu acho que é isso, a estratégia, né? Acho que o que você e o Felipe trouxe aqui, não sei se o João quiser ligar a CAN dele, pode ficar à vontade para a gente fazer esse debate aqui de uns 10, 15 minutinhos. O que a Vanessa e o Felipe trouxeram foi estratégias, né? Inclusive, vi aqui no chat a Viviane de Suzanópolis, também fizeram um trabalho excelente lá com a merenda escolar, de construção mesmo, trazendo todo esse trabalho que o João trouxe aqui com a questão do cooperativismo. E a saída tá no coletivo, né? O Roberto, a Camila até vai fazer um comentário do que o Roberto trouxe aqui no chat. Camila, por favor. Oi. Não, é que é interessante isso, né? A gente fala dos 30% de ser atendido localmente, mas a prioridade é ser local, né? Mas se ele não é atingido, né, localmente, ele pode ser na região. Se na região não atinge, pode ser no estado e até o país, né? Até chegar no país. Então, não atingir os 30%, tem que ir atrás, né? É possível, né? Existe a possibilidade. Tá na lei, né? Inclusive essa possibilidade de ir ampliando até em nível do país como um todo. E uma coisa que a Vanusa sempre traz, eu acho muito importante, é a coisa da gente entender o que é produzido localmente, né? Para a gente não querer, sei lá, uva num lugar que a produção é de caqui, né? Que a gente consiga priorizar o cardápio, priorizar aquilo que é uma produção local, né? Claro que pensando na diversidade e na nutrição como um todo.
É bem isso mesmo, bem isso mesmo. O João é da região de Barretos, ele traz essa questão, né, de... Claro que a legislação do PNAE, aí a Vanessa e Felipe que estão à frente dessa questão, ela traz a especificidade e os recortes, né? Prioridade, comunidades tradicionais, prioridade, produtores regionais, produtores da cidade, até porque se o projeto ele tem como principal objetivo fomentar o produtor rural, que economicamente você comece pelo seu município, né? Entendendo, como a Vanessa colocou ali, entendendo qual a produção, como incluir essa produção na merenda escolar. Às vezes o município faz uma produção que não tem aceitabilidade, né, Vanessa? Ainda tem essa questão, né? Tem a questão da aceitabilidade. E só perguntando uma coisa, eu vou passar para a Vanessa, mas só perguntando uma coisa para a Ramone sobre a questão da merenda escolar. Esse é um item do mapa, Ramone? Oi, Vanúzia. Então, ele é mais específico para os equipamentos de segurança alimentar no âmbito do Ministério, né? Então, não especificamente a questão da alimentação escolar. Tá? Entendi. Mas, assim, eu queria só fazer uma pergunta, e depois eu passo para o tema da... Esses dados do Mapa SAM, a gente está no Mapa SAM, mas também vai ter o Mapa INSAM, né, que é o mapa da insegurança. No caso do Mapa SAM, eles vão ser compartilhados depois para os estados. Hoje a gente tem aqui uma média de quase 40, 50 municípios, né, representados aqui. E depois a gente vai replicar isso para outros, para o nosso mail aqui do Conceia, fazer com que chegue até os municípios e que eles possam responder, até para o Estado também trabalhar e nortear uma política pública. Esses dados serão compartilhados, Ramone, com os estados? Sim, Vanúzia. Depois que a gente receber, né? Então, a pesquisa fecha no dia 2 de julho. A partir disso, a gente vai ter um consultor que vai trabalhar esses dados estatísticos para que a gente possa gerar uma publicação com os resultados, né? Então, vai ser organizado depois dos resultados, né? Por regiões, as informações por regiões, de acordo com cada eixo do questionário. Além disso, o próprio município, né? Ao finalizar o questionário, ele consegue salvar as respostas dele e ele também vai ter o acesso a todas essas informações para que ele possa usar, inclusive, no planejamento dele, né? Vai ser uma forma de ter um diagnóstico fechadinho, né? Já organizado. Em relação ao mapa INSAM, que você também comentou, que é o mapeamento de insegurança alimentar e nutricional, esse também é uma outra publicação que a gente também vai estar em vias de contratação do consultor para desenvolver. O mapa INSAM, ele é voltado para a análise da desnutrição, para identificar os municípios que estão em condição de vulnerabilidade para desnutrição, a partir dos dados do SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, e faz o cruzamento com os dados do Cadastro Único do Governo Federal. Então, são instrumentos diferentes. Enquanto o Mapa SAM faz a análise, né, da gestão do CISAM, da gestão da política e das ações de segurança alimentar nos municípios, o Mapa INSAM ele vai avaliar a vulnerabilidade para a desnutrição. Perfeito. Obrigada, Ramone. Obrigada pela sua participação. Alguém tem um comentário aqui, que é do pessoal de Guareí, né? O nome é interior do estado. Ela falou que também está fazendo pesquisa lá dentro do território para saber da produção deles. Vanessa, eu queria te perguntar, o Felipe trouxe muito bem assim como é que eles trabalharam na pandemia, mesmo quando ainda a gente começou a pandemia, a gente não tinha ainda uma legislação específica nos orientando sobre como usar os recursos do PNAE na compra de kits, de marmitas, de como o município decidisse. Não tinha uma regulamentação. Como que São Sebastião trabalhou mantendo as crianças fora da escola e conseguindo comprar da agricultura familiar? Na verdade, a gente não comprou nesse período da agricultura familiar, por quê? Nós estávamos com um contrato vigente, e aí a legislação, ela garante que todos tinham que
acesso a essa alimentação. Então, a gente não poderia classificar mais vulneráveis, menos vulneráveis, ou era todo mundo, ou não. Então, a gente não tinha um quantitativo que desse para atender a todos, né? Porque aí teria que ser um kit para os 15 mil alunos, para os 20 mil alunos matriculados. Então, a gente já estava no final da nossa chamada, então o quantitativo não ia conseguir atingir a todos. Então, a gente não teve esse trabalho com agricultura familiar. A cidade, ela pegou e fez kits de alimentos estocáveis mesmo. Então, a gente fez como se fosse uma cesta básica, mas considerando o que o FNDE recomendou, né? Que teria que ser aquilo que eles se alimentavam entre quantidade e qualidade dentro do valor recomendado enquanto eles estivessem na sala de aula, né? Então, a gente teve que fazer aquele cálculo de qual seria esse... Não foi uma cesta, porque não era uma quantidade grande, então a gente chamou de kit alimentação, que era pegando a quantidade que eles tinham direito enquanto permaneciam na sala de aula e transformando isso, levando um kit para dentro da casa deles. Então, a gente fez isso durante 6 meses, essa distribuição de kits. Depois teve que fazer mais uma renovação, então durou 1 ano. Foram 10 entregas, né, tirando os recessos. Perfeito, perfeito. Ô, João, tem uma pergunta aqui para você. Com essas mudanças, João, da questão da declaração, né? Que agora tem o CAF, que é aquele cadastro de DAPs, né? Agora, né? Deu uma mudança aí e ainda estamos aí nos adequando a essas mudanças. Como é que fica, João, com as cooperativas? O que muda? Se muda alguma coisa? Na realidade, a DAP ela vai até, acho que, se não me falha a memória, até 30 de junho. Depois ela passa para ser o CAP. O CAP, na realidade, é para passo da DAP, só que tem uns detalhes mais, assim, como é que eu vou dizer, mais rigorosos, vai. Porque, embora exista a DAP, e ela é realmente um instrumento, a meu ver, né, é mais de fiscalização do que praticamente alguma coisa assim que vai ser um facilitador. Na realidade, é para não ter, como é que eu vou dizer, alguém que vendeu um produto que ele não existe na sua propriedade. Então, vamos supor, o João Belato, ele não produz tomate. E aí, de repente, ele entra numa compra pública, Penais, Pepais ou o PAA, e o João Belato não aparece vendendo tomate. Ele entrega para um terceiro vender esse tomate. Mas, na realidade, esse terceiro ele também não produz esse produto, né? E a DAP vem justamente para cercear isso. Ela fez o seu trabalho e agora o pessoal da Receita está trabalhando mais, apurando mais esse fato, e por isso acho que vai sair essa CAF com mais sensibilidade em relação a essas coisas que acontecem, né? A pessoa não produz, mas quer vender, aí o amigo, que é vizinho dele, fala, entrega para mim que eu vendo, mas na realidade ele não tem a produção, que é o caso que aconteceu em Bebedouro, né, com o suco de laranja lá, que deu uma confusão danada, teve até gente que quase foi presa, enfim. Então a CAF, na realidade, é uma consequência da DAP para poder cercear melhor esse deslize mais do nosso produtor rural, em relação a compras públicas, penais e tudo. Talvez uma forma de organizar, né, os atravessadores, né, João? Obrigado, é mais ou menos por aí. Obrigada, João. Acho que vem casar muito com a pergunta, acho que quem fez foi o José Roberto Gasparini. Ele fala como fica, né, a associação em relação à cooperativa, se as duas lá na frente, se quiserem ser sócias, se elas podem se representar. Ela sim, pode se representar sim, sem problema nenhum, mas desde que seja sócia. A associação, como a gente falou, ela representa. Se porventura ela entrar no PENAI, ela só vai ser representada. O PENAI ela vai ter que emitir uma nota para cada um dos fornecedores, que no caso seria a prefeitura, né? Se for cooperativa, a nota sai no nome da cooperativa, a cooperativa repassa. A associação não pode repassar.
Bacana. No caso do Felipe, aqui, Felipe trouxe uma mensagem aqui nos comentários, aqui no chat para a gente, que lá na cidade vocês conseguem fazer individual, né, Felipe? Fazer a compra individual, com DAP individual, a nota individual. E, claro, né, uma cidade menor, que tem uma rede, né, de alunos menor, consegue muito bem aí capitanear isso, diferente de um município como São Paulo, de um município como outros, né, que é muito difícil trabalhar com essa individualidade do produtor rural, né, Felipe? No nosso caso aqui, como temos poucos produtores, né, a gente consegue estar trabalhando individualmente com cada um, né? A gente não tem uma associação instituída, a gente tem uma associação aí, seria um grupo informal, né? Que a gente faz umas reuniões, mesmo assim a gente coloca a reunião em ata, tudo. Tem o presidente da associação, né? Que a gente elege todo ano, a gente coloca um para estar cuidando disso daí, que é o que assina mesmo o grupo informal. E a gente consegue estar trabalhando com eles aí, né? Com relação a romaneio, cada um vai entregar o seu produto, né? Os pedidos são alternados. Se a gente tem um produtor aí que tem laranja, né? A gente coloca uma semana uma semana outro, uma semana outro, né? Não é uma licitação, não é menor preço, não é tomada de preço, né? A gente só divide o que cada um tem para a gente conseguir estar aí fazendo o melhor programa para todos atingirem o valor da DAP, né? Só ressaltando aí o que o João acabou passando para a gente, né? Realmente, o que os municípios têm e o produtor tem que ter consciência disso, que a DAP é um documento, né? Se ele está declarando que ele produz tomate, ele tem que produzir tomate, gente. Isso aí é uma coisa que a própria prefeitura, o órgão que está realizando essa compra, aí tem que estar fiscalizando isso daí. E se não tiver de acordo, tem que denunciar, porque já é um programa do governo, né? Já é para ajudar, tanto quem compra quanto quem vende. O preço, a gente não sabe que a gente não trabalha com preço lá embaixo, né? Preço de Ceasa de baixa qualidade. A gente tenta trabalhar com preço de mercado mesmo, dentro do município. Então, fica de olho em DAP. Isso daí é o único quesito assim, que a gente busca realmente estar dentro do seguir certinho a risca aí para não ter problema tanto para o município quanto para produtor. Felipe, a gente está à disposição aqui para dar uma orientação para o seu grupo, para você, né, se for o caso, tem o telefone, tem os e-mails aí, a Vanúzia, e a gente está à disposição aí para poder, se for o caso, orientar o grupo de produtores. Estamos à disposição. Acho que é isso, né? Mesmo online, a gente consegue fazer esse network aqui, né, João? Isso que é importante. Bom, gente, estamos no nosso tempo aqui. Queria agradecer cada um de vocês, passar a palavra para fazer o encerramento. Eu vou passar primeiro para a Vanessa, porque eu sei que a Vanessa está com questão com a bateria do celular aí. Vanessa, muito obrigada pela sua participação, tá? Agradecemos aqui, em nome do secretário Francisco Maturro, em nome do subsecretário Celso Matsuda, a sua participação aqui e abrilhantou aí a nossa discussão na parte da tarde. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Obrigada. Ramone, obrigada pelos esclarecimentos. Estamos aqui divulgando o Mapa SAM. Hoje aqui, na lista, a gente também vai mandar novamente o link para eles. Vamos fortalecer a divulgação novamente. E queria muito te agradecer, em nome de toda a secretaria, de todo o governo do Estado de São Paulo. Mando um abraço para a Cíntia, que tem sido muito parceira nossa aqui, nos auxiliando em todas as nossas demandas aqui da Secretaria em relação à segurança alimentar. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Vanúzia, obrigada a todos que estiveram conosco. Agradeço também em nome do nosso departamento. Nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento a respeito do Mapa SAM, do CISAM, das adesões ao CISAM, e a gente conta com a participação de vocês na divulgação do Mapa SAM. Obrigada. Obrigada, Felipe. Felipe, obrigada pela sua participação, viu? Agradeço também o convite.
Me coloco à disposição aí de vocês, sempre que vocês precisarem da gente, a gente vai estar aí para estar auxiliando, para estar, pelo menos, divulgando o nosso conhecimento que a gente tem aí. E muito obrigado pelas explanações, tá? Algumas coisas aí foram bem ressaltadas e bem importantes. E o contato tá disponível. Qualquer coisa que vocês precisarem, ou que o pessoal precisar, pode entrar em contato e a gente tem o maior prazer em estar atendendo. Obrigado. Obrigada, Felipe. Camila, obrigado pelo suporte. Foi um prazer. Foi um prazer. Obrigada também. João Belato, obrigada pela explanação sobre cooperativismo aqui, viu? Vamos convidar mais você para poder nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre o cooperativismo. Olavo Coelho, ele mandou uma pergunta, mas acabou a gente já fazendo aqui os encerramentos, mas eu não sei se ele continua com dúvidas sobre o mapa, mas depois a gente encaminha os e-mails aí, faz toda a articulação com ele e ajuda ele aqui nas dúvidas que ele tiver, e é que a gente não conseguir suprir aqui, a gente passa aí todos os dados de novo, tá, Olavo? Depois eu te mando o e-mail do pessoal de Brasília, todo o telefone, para que você possa sanar a sua dúvida, se ficou com mais alguma. Tá bom? Queria agradecer a todos, obrigada, aproveitar, divulgar o nosso circuito de segurança alimentar. Nós lançamos um circuito sobre segurança alimentar, onde o principal objetivo é aproximar os municípios do governo do estado de São Paulo. Lançamos em Barretos na semana passada, e agora no dia 31 vai ser na Baixada Santista. Então, eu vi um pessoal aqui de Peruíbe, São Vicente, até o pessoal de São Sebastião, aí, que é próximo ali à Baixada Santista, estão todos convidados. Eu vou compartilhar aqui com vocês o link do Conceia, né? Vou pedir para compartilhar aqui o link do Conceia, e lá a gente está trazendo a notícia do nosso próximo circuito, está sendo presencial, está sendo bem bacana, e eu conto com vocês lá, tá bom? Obrigada, gente, uma boa tarde, um bom final de semana para todos vocês. Pode fechar, Marcelo.